8 horas em ponto, estamos de volta com o nosso BDP. E olha, crianças possuem necessidades emocionais e psicológicas diferentes das dos adultos. Para que elas cresçam com saúde, saibam gerir as suas emoções perante situações negativas, crianças precisam de uma base familiar e educacional sólidas. Mas como isso pode ser feito na prática? O que pais responsáveis podem fazer para melhorar a saúde mental dos pequenos? Essas respostas a gente vai descobrir agora no quadro O que eu faço, doutor? E o doutor Vicente Gomes está aqui, como toda segunda-feira, para nos dar essas orientações. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. Bom dia. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. O que é que os pais podem fazer para prevenir adoecimento mental nas crianças e nos adolescentes? Nas crianças, né? Inicialmente, tentar colocá-lo em prática no ambiente de casa, desde cedo, como se faz com algumas outras situações, em outras áreas. Às vezes, a gente tem que lavar as mãos antes das refeições, após ir ao banheiro, cuidado com o excesso de doce, porque pode dar dor de barriga, cuidado para não cair, para não se machucar. Falar também sobre saúde mental, desde cedo, que podem existir algumas reações mentais indesejáveis, mas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução, tá? Momentos de tristeza, luto, a própria ansiedade, para que a criança vá conseguindo se adaptar, para que ela vá conseguindo perceber exatamente que existem essas outras situações e que são normais. É possível o pai, uma mãe, um responsável, ajudar nessa gestão de emoções diante, por exemplo, de derrotas? Sim, trabalhar esse questionamento, exatamente saber ali que tem momentos lá fora que podem significar alguma derrota, alguma situação desfavorável naquele momento, mas que faz parte isso, né? Saber lidar com situações estressantes nas mais diversas esferas. Tirou nota baixa, brigou com um coleguinha da escola, teve alguma decepção. A família está lá ouvindo, acolhendo, com empatia, com respeito, com amor, né? Trabalhar um pouquinho aquela respiração juntos, meditar, a prática de resolução de conflitos. Tudo isso ajuda para que a criança consiga ali ter melhor conexão com as suas emoções e consiga lidar melhor com esses fatores estressores. Aí, por exemplo, surgem algumas situações, doutor Vicente, por exemplo, uma competição de futebol. E aí a gente sabe que em uma competição de futebol, uma criança pode ganhar, pode empatar, pode perder junto com o time dela. O pai, a mãe, ele deve, na hora de orientar, evitar uma situação como essa, como dizer assim, não, meu filho, não entre nessa competição não, porque pode ser ruim para você. Ou não, pelo contrário, deve expor a criança àquela situação, mas sempre de olho. Precisa incentivar aquele enfrentamento, mas de uma forma tranquila, de uma forma saudável, de uma forma natural e colocando ali, expondo realmente que pode ter ali um resultado negativo, que pode ter um resultado positivo, mas nem por isso vai mudar ali a criança, vai mudar aquela situação. O importante é realmente que ele consiga enfrentar aqueles momentos delicados. Isso fazem parte da vida. Falar que a criança ela vai enfrentar diversos momentos ao longo da sua vida, do seu crescimento. Qual é o peso do exemplo do próprio pai, da mãe, na hora de lidar com uma situação como essa, de derrota, de prejuízo, de problema ali dentro de casa? A maneira como o pai lida, a mãe lida, vai ser espelhada pelo filho? Vai influenciar sem dúvida, né? Em diversas situações também, com questões de irritabilidade, com questões de estresse. A gente observa em diversas situações, por exemplo, às vezes a mãe ela tem uma ocupação fora de casa, passa muito tempo fora de casa. E aí tem pouco tempo para ter aquela atenção ali com o filho. De repente, o filho fica muito com os outros e aí a mãe observa um pouco daquela falta, daquele acompanhamento, daquele cuidado, que isso pode o quê? Ter uma certa algo ali voltado para o desenvolvimento de um problema emocional e de repente, e ela pode culpar, se arrepender. E de repente tem uma outra mãe que está lá em casa, está cuidando do filho, mas que de repente está deixando um pouquinho de lado o seu profissional. Só que aquilo acaba mexendo com ela, ela acaba às vezes ficando irritada dentro de casa, se estressando. Ou seja,
é preciso tentar manter um equilíbrio e saber que não existe nenhuma decisão ali 100% que vai fazer a coisa ser perfeita. Vai ter a repercussão positiva e a repercussão negativa. É importante tentar colocar aquilo em um ponto de equilíbrio, avaliar, saber o que existem fases da vida. Fases, né? A criança ela vem para transformar o papai e a mamãe, saber que você vai se abdicar, é saber que você vai ali realmente deixar, ali você não vai deixar de se cuidar completamente, mas você vai cuidar naquele momento, é porque uma criança ela precisa daquele cuidado, daquele bem-estar. Isso faz uma diferença enorme na preparação dessas crianças diante das dificuldades do mundo. Como, por exemplo, uma depressão pode surgir na infância? Pode surgir sim, tá? Casos principalmente, como a gente já mencionou aqui, de queixas físicas, dor abdominal, dor de barriga, dor de garganta, dor de cabeça, né? A criança que começa a se irritar, tem alteração no padrão de sono, né? Tem, por exemplo, às vezes ali deixa de fazer coisas que antes era prazerosa, tá mais tímida, tem pesadelos, tá muito irritada, muda padrão de comportamento, tá? Então, a mãe fica atenta ali aos sinais, né? Perceber ali aquelas situações, como lidar com os seus sentimentos, momentos de estresse e principalmente criar um ambiente favorável em casa, um ambiente de pertencimento familiar, com amor, com respeito, com carinho, com cuidado, né? Para preparar aquela criança para diversas situações aí ao longo da vida e fora de casa. Tem uma situação que eu acredito que é recorrente, que provavelmente já aconteceu na casa de toda família que tem crianças ou já teve, que é aquela briguinha na escola. Qual o tipo de orientação que é melhor para que um pai ou uma mãe passe para um filho que apanhou ou que bateu? É importante aquilo que a gente já mencionou, lidar com aquela situação estressante, né? E trabalhar aquilo junto, como eu falei também, em relação à questão de trabalhar uma respiração, de estar ali e avaliar a situação e de repente ver, né, com a escola o que é que está acontecendo também, que tipo de coleguinha, se a criança tem alguma participação naquele evento que possa ter causado aquilo ou se é algo realmente do coleguinha. Eu questiono isso, doutor Vicente, desculpa, nosso tempo até já acabou, mas acho que é porque é um ponto importante. É porque, às vezes, o pai ou a mãe diz assim, não, bata nele. Essa não é a recomendação. A recomendação é tentar manter ali o autocontrole e reagir de forma adequada a qualquer situação estressora, para evitar maiores problemas. Muito obrigado pelas informações, doutor Vicente. Está comigo no Alô Doutor daqui a pouco, gente, às 6 da tarde, lá na Clube News FM. Não perde, a gente bate papo sobre saúde nos mais variados aspectos. Um abraço e até lá. Obrigado, Felipe. Uma semana de saúde e paz para todos. Valeu.